evangelizar na Amazônia, em lugares principalmente que não são grandes, como Belém e Manaus, é difícil cuidar de uma diocese, evangelizar, enfim, todas essas situações? Então, de fato, eu sempre me defino como um caboclo, né? Eu sou um caboclo amazônida, e sou amazônida do pé rachado, né? Uhum. Porque nasci no Pará, vivi muitos anos no Amazonas e hoje estou no Acre. Então, ninguém é mais amazônida do que eu, né? E conheço essas realidades, né, com esses desafios. E, de fato, a ação evangelizadora, ela é sempre um desafio, seja onde for. É porque cada realidade tem os seus desafios próprios. E nós, aqui na Amazônia, temos os nossos desafios próprios da nossa realidade amazônica. Por exemplo, a questão da comunicação é um dos desafios. Né? Hoje, estão aí essas novas tecnologias, essas ferramentas que estão à nossa disposição, mas que essas ferramentas aqui na nossa realidade amazônica ainda não são tão bem utilizadas porque nem todo mundo tem acesso a elas, né? Existem ainda comunidades onde não tem sinal de celular, onde não tem sinal de internet, onde não tem, alguns lugares, nem mesmo energia, né? Então, a comunicação hoje, né, ainda é um grande desafio para nós que vivemos aqui nessa realidade amazônica. Né? Um outro desafio que eu vejo da nossa inculturação da linguagem, né, do Evangelho. Nós da Amazônia, não podemos esquecer, nós temos a nossa realidade, né, uma realidade que é marcada aqui no Acre, sobretudo pela migração dos nordestinos, né, mas também é uma realidade, né, que tem uma presença, que tem no seu DNA a cultura indígena, né, e nós precisamos, de fato, encarnar o Evangelho nessa nossa realidade da Amazônia, né? Com aquilo que diz a Sacrosanto Concílio, né, acerca da liturgia, né, a necessidade de uma adaptação da liturgia à realidade local, né, à cultura local. Então, nós precisamos, de fato, e esse é um grande desafio, né? A nossa linguagem, né, ela precisa se tornar uma linguagem acessível ao nosso povo simples, ao povo ribeirinho, ao povo que está lá embrenhado no meio da floresta, né, nos seringais. Então, a gente precisa adequar, ou melhor, adaptar a linguagem do Evangelho a essa realidade na qual nós estamos inseridos. Depois também as distâncias, né? As distâncias são gigantescas aqui, né? Se você vai para uma realidade de sul, sudeste, né, num perímetro de 300 quilômetros, né, você tem 2, 3 dioceses, né? E aqui na nossa região, por exemplo, se você pega Santa Rosa do Purus, né, que é o município limítrofe ali com o Peru, né, e você vai até Boca do Acre, né, no Amazonas, né, então essa extensão territorial aqui é uma única diocese, né? Então é do tamanho de um país, né? Uma diocese que é maior do que muitos países, né? Então essas distâncias elas são muito grandes aqui na nossa região, né? E lógico, o acesso muitas vezes é difícil porque as estradas não são as melhores, né? Às vezes o rio não permite, em determinadas épocas do ano, que você acesse algumas comunidades, né? Porque o rio seca bastante, né? E depois você chega só de avião, né? Muito em Santa Rosa do Purus, por exemplo, ou você vai de barco, que demora ali mais de uma semana, ou você vai de aviãozinho pequeno, né? Então, esses são alguns dos foi o Padre Máximo que estava lá em Santa Rosa e a vaca entrou no meio da missa, não foi? Exatamente, Então, estava celebrando e, de repente, lá tinha um bezerro lá que entrou na hora da celebração, né? Então, esses são alguns dos desafios, além do desafio econômico, né? Da nossa realidade aqui. Então, para ter uma ação evangelizadora, nós não podemos esquecer, né, que a parte econômica, a gestão administrativa, ela também se faz necessária, né? Porque uma viagem dessa, por exemplo, você pega,
vai fazer ainda hoje as desobrigas, né? Em Sena Madureira, você vai pegar ali o Rio Iaco, vai subir o Rio Iaco, né? Você precisa ter recursos para poder abastecer o barco, né? Você precisa ter recursos para poder ter os mantimentos básicos para você ficar ali 2, 3 semanas, né, visitando aquelas comunidades, né? E assim também nas comunidades de Boca do Acre, por exemplo, a mesma coisa, né? Então, a gente precisa ter recursos, né? Então, essa parte econômica também é um grande desafio, né? Porque a ação evangelizadora, ela também carece, né, ser mantida, né? Então, não se faz só com a boa vontade, né? Precisa ter os recursos necessários para poder, de fato, visitar esses lugares mais distantes, né, da sede aqui da Diocese. E aí, gostou? Vai lá, dá uma moralzinha, aperte o play e confere o episódio todo. Tá no YouTube, nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music e Google Podcast. Um abraço e até mais!